Agora, uma outra coisa bastante interessante, Felipe, que aconteceu, esse aí mexeu muito comigo. A Lígia e a Vânia, a Lígia, como você toma chimarrão, vocês tomam chimarrão, a Lígia vai em casa, né? Quase que todo dia lá para eles tomarem chimarrão. E colocaram um negócio no grupo da Bíblia, uma parte lá onde fala sobre codornizes. Sim. Quem é mais... Eu não conheço muito, né, questão eu não leio, né, mas só que eu achei bastante interessante, porque eu vi elas comentando sobre esse codorniz que está na Bíblia, onde pegou e falou que Moisés, após ele libertar o povo e foi para o deserto, ele ficou muito tempo andando com esse povo. E formou-se pessoas lá, quase que uma política, né? Quase que uma política de uma forma assim. E tinha alguns anciãos que começaram a conversar com o povo e houve vários questionamentos. O que aconteceu com a gente aqui também. Porque começaram a questionar Moisés, por que só ele que subiu o morro? Por que Deus só falava com ele? Por que não falava com os outros? E outra, quando eles eram escravos, eles tinham alimentação, eles tinham pão, eles tinham carne, eles tinham água. Agora no deserto aquele sofrimento não chegava a lugar nenhum. Então começaram a questionar a autoridade de Moisés, começaram a questionar tudo aquilo que Moisés fez. Olha o que o cara passou para libertar o povo, né? Tá bom. Aí Moisés subiu o morro e falou, Senhor, mais ou menos assim, quem lê lá vai saber. Tudo que me pedisse foi feito. Agora, por que não me tira? Sendo que o povo já está duvidando de mim. Não acredita no que eu falo, reclama de tudo, reclama porque não tem água, reclama porque não... Mesma coisa de hoje, né? A gente reclama de tudo. Reclama de tudo e ainda coloca a culpa em alguém. Beleza. Aí Deus pegou e falou, não, então vamos fazer o seguinte. Eu fiz um paralelo, né? Paralelo. Porque aconteceu algo semelhante aqui com o Urandir. Quando, há muitos anos, você estava junto, né? Você acompanhou, você viu. Só o Urandir que subia e conversava com os parceiros. Só ele que conversava. Vários anos, somente o Urandir conversava. Claro, nós víamos os seres, vimos os seres caminhando, flutuando em cima de árvore, as naves voando, atravessando árvore, sonda, o diabo a quatro. Mas conversar só com ele. Só com o Urandir. E quando ele falava, por exemplo, chegava no último dia, falava, pessoal, você tem que ficar um dia a mais aqui na fazenda e tal, porque não terminou os trabalhos ainda, a gente tem que fazer algumas ativações, não sei o quê, e foram os parceiros que pediam. Como a gente não tinha esse contato direto com o que nós temos hoje, né, com os parceiros, de conversar diretamente com eles, então muita gente questionava, não, o Urandir está querendo ficar mais um dia para ganhar mais um dia de diária, para comer num restaurante, tal, aquele negócio tudo, então já começou aqui. E um dos maiores críticos, eu achei interessante isso aí, um dos maiores críticos que falava com o grupo, foi convidado pelo Urandir para subir. Vamos lá comigo agora, então. E ele conversou diretamente com os seres. E os seres falou, agora você desce, não vou citar o nome, né, porque fica meio chato, você desce e vai falar para as pessoas lá que precisa ficar mais um dia. Foi a partir de então que logo na sequência a gente conversou e as pessoas começaram a entender como funciona. E aí, mesma coisa de Moisés. Aí Deus pegou e falou assim, faz o seguinte, Moisés, fala para os anciãos, né? Subirem com você até a Larginha. Quem conhece a Larginha, né? Beleza, sobe lá que eu vou conversar com eles. Aí subiram, Deus está segundo o que eles leram lá, que falou assim, aí os anciãos subiram, ele foi lá conversar. Cara, eu imagino a cabeça dessas pessoas, mesmo sendo lá no antigo, e envolvendo religião, tal, aquele negócio tudo, quando Deus apareceu. O que eles fizeram de maldade para Moisés, o que eles falaram de coisas que não sabiam para o povo. Engoliram seco, né? Tiveram que engolir seco. Aí Deus pegou e falou assim, qual que é a reclamação de vocês? Qual que é o problema? Não, é que só o Moisés que subia, agora a gente está aqui na presença do Senhor, tal, aquela mijação que a gente imagina que seja. Aí
que o povo não tem água, não tem comida, não tem carne, né? E lá quando era escravo tinha. Ele falou, beleza, então vamos fazer o seguinte, a partir de amanhã vocês terão carne à vontade, cuidado, que vocês poderão comer demais, muitos comerão demais, se fartarão demais, morrerão de tanto comer. Porque eu já não estava acostumado mais, né? Era só acostumado comer um pouquinho, peixes e tal, aquele negócio. Aí ele pegou e falou assim, mas Senhor, como que vai ter essa carne, esses negócios tudo, sendo que se nós matarmos os rebanhos vizinhos aqui, não tem como alimentar o povo. Se nós jogarmos nossas redes, não tem como pegar tanto peixe. E água, tal, aquele negócio. Ele pegou e usou uma expressão, meus braços ainda não se encurtaram. Faça o que eu estou orientando, que vocês vão ver o que vai acontecer. Tá. Aí disse que no outro dia teve a revoada de codornizes, deve ter sido muito fantástico essa situação. E o povo se alimentou, jogou a rede, pegou peixe e tal, aquele negócio. Todo o povo se alimentou. Mas até aí, tudo bem, história, o que aconteceu são realidades que a gente só imagina, né? Mas só que uma frase me prendeu. Aquela, meus braços ainda não se encurtaram. E eu fiquei com aquilo, cara. Eu até fiquei bravo, porque eu comecei a lembrar da história de Moisés, que ele era um príncipe egito, né? Poderia ser o faraó. E ele mesmo abriu mão por causa de uma coisa, por causa de outra, aí teve um monte de praga, um monte de gente morreu. Falei, para que tanta morte, sendo que, né, o cara podia ter resolvido isso com maior facilidade. Aí depois fui informado que mesmo essas pessoas que morreram, as crianças, tal, aquele negócio tudo, são fases de evolução. Tem que passar, nós temos que passar por fase de evolução. Quando a gente não morrer mais em carne, se tornar luz, aí sim. Processo transmutativo. Processo transmutativo, aí você se livra desse ciclo. Tá bom. E eu estava em casa, tinha pouquinha gente aqui, e eu falei para a Vânia, vamos descer lá, vamos ficar lá com o pessoal, vamos bater um papo com o pessoal. Aí ela pegou e falou, não, eu não sei se ela estava cansada, ela tinha alguma coisa a fazer, eu não lembro o que era. Mas eu falei, eu vou descer, de todo jeito. É que Ravalon fica distante de Zigurate uns 5 quilômetros. E a gente tem que deslocar de um lugar para o outro. Eu moro em Zigurate e eu teria que vir para Ravalon. Estamos aqui no auditório, aqui vamos dizer, na sala, por trás do auditório de Ravalon. Estamos aqui na sede de Dáquila. Estamos gravando isso aqui durante uma atividade nossa aqui, né? Exato. E o Hernani mora a 5 quilômetros daqui, que é Zigurate, a cidade de Zigurate. Cidade em construção. Isso. Beleza. Então eu cheguei aqui, comecei a conversar com o pessoal, aí de repente veio uma orientação, todo mundo para o Cascalhão. É um local aqui em Ravalon também, que é um local de contato. Quando nós chegamos lá, o Bilu não demorou, chegou, falou com todo mundo, tal, aquele negócio, e mais ou menos a gente conhece o processo na hora que ele já tá para ir embora. Aí antes dele ir embora, eu peguei e falei, Bilu, eu peço permissão, né? Posso fazer uma pergunta para você? Ele falou, pode. Só que as outras pessoas ali parece que não estavam ouvindo, começaram a conversar e não estavam ouvindo. E eu senti, Felipe, que ele estava virando assim para ir embora, e na hora que eu pedi se ele podia responder uma pergunta, eu percebi que ele virou. Cara, que coisa forte, danada. Aí eu peguei e falei, Bilu, em algum momento da sua existência você usou essa frase? Já encurralou ele ali, hein? Meus braços ainda não se encurtaram? Aí ele pegou, sim, foi eu que falei. Aquilo foi um choque para mim, né? Imagina um trem desse aí. Aí ele pegou e falou assim, agora que você sabe quem eu sou, o que você vai fazer com essa informação? Contar para os nossos espectadores. Então, eu estou contando, mas no dia, ele foi embora e eu falando com as pessoas, os caras não ouviram, cara. Olha só. Não ouviram, as pessoas não ouviram. Eu falei, não é possível, será que só eu que ouvi? Aí, como peguei uma gravação, eu fui ver, mostrei para o pessoal aqui, gente, perguntei, está gravado aqui, e as pessoas não ouviram. Aí, depois dessa resposta, quem que é o Bilu? O que são eles na história? Quais são os deuses da história? Por que esconderam tudo isso da gente? Exatamente. Por que esconderam tudo isso da gente, cara? Inclusive, não é, já que o Hernani está relatando isso daqui, durante inúmeras conversas com o Bilu e de Bel, inúmeras vezes, ele direcionou a gente para ler o Êxodo. Leiam o Êxodo, porque Bilu está lá. Eu não vou falar quem eu era, agora vocês têm que descobrir. Ele fica fazendo isso com a gente, forçando. E o Hernani captou e viu. Não é?